E aí, galera, aqui quem fala, Lua, eu estou novamente com vocês aqui hoje para trazer uma palavra de Deus para sua vida, para provar que você não precisa ser igual aos seus pais, aos seus avós. Se seus pais, seus avós foram errados, andaram vidas errantes, você às vezes pode não ter crescido numa casa de pessoas que serviram a Deus. Às vezes você pode ter crescido numa casa que fizeram coisas abomináveis ao Senhor e você pensa que você deve fazer igual, que você tem que seguir. Não, não, você não precisa ser igual, você pode ser diferente. Jesus nos chamou para sermos diferentes. E eu vou provar para você aqui na Bíblia que você não precisa seguir os passos dos seus pais e dos seus avós, se caso eles desonrarem e desobedecerem os mandamentos de Deus. Então, para começar, abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, no capítulo 21. Eu vou falar sobre Manassés e Amon, e depois sobre Josias no capítulo 22. Então, vamos lá comigo, beleza? Então, capítulo 21 de 2 Reis, versículo 2, diz o seguinte: Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações, e que o Senhor havia expulsado diante deles, do filhos de Israel. Pois reconstruiu altares altos em que Ezequias seu pai havia destruído. Levantou altares a Baal, fez um poste da deusa Sara, como que o rei Acabe de Israel havia feito. Prostrou-se diante de todo o exército dos céus e serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito do qual o Senhor tinha dito: Em Jerusalém, porém, meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos atritos da casa do Senhor. E queimou o seu filho em sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era algoreiro e tratava com médios e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor, pois provocava a ira, para provocar a ira. Então você vê que Manassés foi um péssimo rei sobre Judá. Ele desobedeceu a Deus, fez coisas pior do que os antigos moradores da terra, que o Senhor havia expulsado diante dos filhos de Israel. Então ele fez tudo abominável perante o Senhor, ele não quis ouvir os preceitos do Senhor, ele não quis obedecer à voz do Senhor dos exércitos. Você vê que ele queimou até seu próprio filho por coisas banais, por falsos deuses. Você vê que ele sacrificou o próprio filho dele, e ele era algoreiro. Algoreiro são pessoas que se dizem que prevê o futuro ou com sinais presságios do futuro, com certas adivinhações, e geralmente para coisas desgraças, para coisas ruins. Então ele era algoreiro ainda por cima. Então Manassés fez coisas que eram abomináveis aos olhos do Senhor, e a gente conhece que o nosso Deus é justo. Deus é misericórdia, mas ele é justo. Então no capítulo 11, você vai ver o que isso gerou para todo Judá e Jerusalém. Vamos ler. Visto que Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, fazendo pior do que tudo o que os amorreus fizeram antes dele, e também levou Judá a pecar com ídolos deles. Então, ou seja, os amorreus foram expulsos daquela terra porque pecaram contra o Senhor. Então Manassés fez pior do que aqueles que o Senhor expulsou diante deles. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que estarei uma desgraça tão grande sobre Jerusalém e Judá, que todo aquele que ouvir a respeito ficará com os dois ouvidos tinindo. Estenderei sobre Jerusalém o cordão de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira do prato, limpando e virando de boca para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança, e entregarei nas mãos dos seus inimigos. Servirá de presa e de despojo para os seus inimigos, porque fizeram o que era mal aos meus olhos, e provocando-me a ira, desde o dia em que os tirei, os pais deles, da terra do Egito até os dias de hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um extremo, sem falar do seu pecado, com que levou Judá a pecar, praticando o que era mal aos olhos do Senhor. Então, ou seja, Manassés levou Judá a pecar. Manassés derramou muitíssimo sangue inocente. O Senhor não se agradou disso. Depois ele teve o seu fim. Aí começou o seu filho, Amon. Vamos ler o que a Bíblia fala sobre Amon no versículo 19. Amon tinha 22 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Mesulamete e era filha de Arus, de Jotba. Amon fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Manassés seu pai havia feito. Andou em todo o caminho que o pai dele tinha andado, e serviu a ídolos que o pai dele havia servido, e os adorou. Assim ele abandonou o Senhor, seu Deus, de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Ou seja, Amon não quis fazer diferente de Manassés. Ele viu tudo de errado que o pai dele fez, e ele pegou e fez igual. Ele não quis
se converter perante o Senhor, ele não se arrependeu do que ele aprovou o que o pai fez e fez igual, mas o fim dele foi mais rápido. Os servos do rei Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Porém, o povo daquela terra matou todos os que conspiraram contra Amon e proclamou Josias, seu filho rei. Ou seja, conspiraram e mataram Amon. E quem matou Amon, os caras conspiraram e mataram ele. E Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Então até agora a gente viu duas gerações, um pai e um filho que andaram errantes no caminho do Senhor. Não houve arrependimento, não houve nenhum tipo de arrependimento. Só fizeram o que abominavam. Mas aí chega Josias, filho de Amon, neto de Manassés, para fazer diferente. No versículo 22, no capítulo 22, do verso 2 de 2 Reis, diz o seguinte: Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Aqui você já vê que Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele andou como Davi era, que Davi foi um rei, foi conhecido homem segundo o coração de Deus. Ele andou nos caminhos do Senhor. Aí, se você vai ler mais abaixo, Euquias, ele vai achar um livro da lei do Senhor e ele vai dar para Josias. Josias vai consultar a profetisa e eles vai seguir esses preceitos da lei do Senhor, e ele vai ver que foi abominável o que os pais deles fizeram, e ele vai correr atrás da misericórdia de Deus. E no verso 9 vai dizer o seguinte assim para ele: o Senhor diz: visto que em seu coração se enterneceu e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam objeto de horror e de maldição, rasgou as suas sopas e chorou diante de mim, também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Por isso deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar. Então levantaram respostas ao rei. Então, tipo assim, o que Manassés fez ainda aconteceria sobre o Jerusalém. Josias não conseguiu aplacar essa ira. Infelizmente, eles seriam castigados, porque o que Manassés fez foi absurdo. Só que o Senhor falou assim: como você, Josias, foi diferente dos seus pais, foi diferente deles, você se humilhou perante mim, você rasgou suas vestes, você quis cumprir a minha lei, você não verá a desgraça que eu trarei sobre este povo. Você não será castigado por isso. Você será morto e sepultado em paz. Josias, então, no capítulo 3, ele faz o seguinte: então o rei deu a ordem a todos os anciões de Judá e Jerusalém, e se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele foram todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor. O rei pôs em pé junto à coluna e fez aliança com o Senhor, para seguir e guardar os seus mandamentos, seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e toda a alma, cumprindo a palavra desta aliança que estava escrita no livro. E todo o povo concordou com essa aliança. Então Josias, ele renovou a aliança que ele fez com o Senhor. Ele buscou fazer o que agradava ao Senhor. Então, aí a piedade de Josias. Olha o que Josias fez aqui, no versículo 24 do capítulo 23, diz o seguinte: Josias também eliminou os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos de todas as abominações que vieram na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir a palavra da lei, que estavam escritas no livro do sacerdote de Euquias, havia achado na casa do Senhor. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, segundo a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. No entanto, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira, se deu contra Judá, por causa das provocações com que Manassés o tinha irado. O Senhor diz: removerei da minha presença também Judá, como removi Israel, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi. A tempo disse: o meu nome estará ali. Então, fala que não teve ninguém que se convertesse como Josias se converteu, não teve ninguém que amou a lei como Josias amou, de todo o coração ele se entregou. Ele não conseguiu evitar a desgraça que viria sobre Israel, mas ele agradou ao Senhor. E ele agradou ao Senhor, ele fez o que era reto ao Senhor. Então eu quero te passar o seguinte: que você não precisa ser como seus pais. Se às vezes você veio de uma família desestruturada, uma família
que não ouve a palavra do Senhor. Às vezes você pensa, não sei o que tem, meu pai é assim, meu avô é assim, então eu vou ser assim também. Não, você não precisa ser assim. Você pode ser diferente. Você pode ser o primeiro da sua casa a se levantar e falar assim, eu servirei ao Senhor. Eu vou fazer o que é reto aos olhos do meu Senhor. Você pode ser diferente. Você não precisa ser igual, você pode fazer a diferença. E vai valer a pena. Josias teve uma morte que também tem paz. Ele agradou ao Senhor, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então fica essa palavra, medite nela, faça diferente. Seja um Josias, não seja um Manassés ou um Amon que faz o que é abominável aos olhos do Senhor. Não se entrega a prazeres momentâneos, a coisas fúteis dessa vida, mas se entrega a Jesus. Jesus desceu do céu para nos salvar. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Jesus está voltando, irmão. Não há mais tempo para brincadeira, não há mais tempo para dormir. Precisamos despertar. Precisamos se converter verdadeiramente, porque eis que Jesus está voltando. Jesus está voltando, não há mais tempo para perdermos tempo. Se convertam de verdade, se arrependam dos pecados, pois o Senhor é fiel para perdoar-vos. O Senhor é fiel para perdoar todo aquele que se arrepender dos seus pecados, verdadeiramente se converter. Jesus veio para isso, para buscar a ovelha perdida. Há festas no céu quando o pecador se arrepende. Então, fica com esse vídeo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.